Olá, muito bem. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do J+, deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima, do PL. A gente vai bater um papo com ele a respeito das ações que ele vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa. A gente está aí já caminhando, né, para o segundo semestre, já estamos no segundo semestre, né, deste ano, muita coisa já aconteceu e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, deputado. Obrigado a você, a toda a equipe do J+, aí, estamos à disposição. Deputado, o senhor sabe que a nossa cidade de Canoinhas, por vários fatores que não vem ao caso comentar, mas que o senhor sabe quais são, nós ficamos meio que órfãos, né, de representatividade política em vários âmbitos, né, e especialmente no estadual. Eu imagino que o senhor tenha essa visão e hoje esteja aqui até para tentar suprir um pouco disso, né? Na verdade, quero contrariar um pouquinho o que você está falando, não ficou órfão, né, de forma alguma, né, no meu primeiro mandato eu tive muito frequente aqui na cidade de Canoinhas. Historicamente, nenhum outro deputado enviou tantos recursos para Canoinhas como eu enviei, né, mesmo do antecessor que era da região, e durante 2 mandatos, em 4 anos, eu mandei mais recursos de emendas parlamentares para Canoinhas do que aquele que é uma representatividade. Eu não acredito na figura do deputado de região, né? Se fosse para mim trabalhar por região, eu seria vereador na minha cidade, né? E tem um colégio eleitoral bastante robusto, Joinville, né? Então, mas eu sei da minha responsabilidade que eu tenho com todo o estado de Santa Catarina. Eu não consigo enxergar o estado como uma coxa de retalhos, eu consigo enxergar o estado como um torrão único, né? E todo deputado deveria ter encarado dessa forma, até porque que o ICMS recolhido em Canoinhas, ele é utilizado para pagar o salário não de um, mas de todos os 40 deputados, né? E da assessoria, enfim, tudo isso. E eles acabam afunilando dentro do cofre do Estado através da fonte 100, que é para retornar para os municípios. Então eu tenho bastante tranquilidade em dizer assim que a Munesc, Ampla Norte, o Norte e o Nordeste do Estado tem sim representantes, sempre teve, né? O que acontece muitas vezes é devido ao fato de os votos serem pulverizados em muitos municípios. Então você não consegue ter um volume de voto num único município capaz de oferecer um quantitativo de votos suficiente para eleger um deputado. Isso é muito duro mesmo, para cidades que são um pouquinho menores ou que aquelas menores ainda que orbitam o município de Canoinhas. Você pode refrescar um pouquinho a nossa memória dessas emendas que o senhor destinou para Canoinhas. Recorda quais compras, quais investimentos foram feitos com esses valores? R$500 mil somente para a saúde, para a realização exclusiva de exames, né? Isso é emenda parlamentar? Emenda parlamentar, não foi aquele dinheiro que eu consegui porque eu votei em algo para o governo, para satisfazer a necessidade do governo aprovar, foi de emendas minhas mesmo, né? Aí teve muito dinheiro também destinado à saúde, à agricultura e uma boa parte também para a estrutura de estradas. Como é que está a questão da... Obviamente o senhor é governo, o senhor é PL, mas como é que está a relação de vocês como um todo, já que o senhor gosta de falar como um todo, né? Os deputados com relação ao governo do Estado, como é que está a relação de vocês? Vocês estão conseguindo ter um bom diálogo? Todo mundo está recebendo as emendas que já são, há um tempo já são compulsórias, né? Mas sempre tem aquela conversa do governo que não tem dinheiro e tal. Como é que está essa relação? Bom, assim, olha, primeiro quero te parabenizar pela pergunta. É a primeira vez que eu sou entrevistado e alguém me pergunta sobre isso, que é o que realmente é de interesse do catarinense. Saber como está a relação entre os poderes, porque é a partir dessa relação entre os poderes que você vai dizer se o Estado está bem ou está mal, né? Isso é claro e evidente para qualquer um. A relação do partido com o governador Jorginho Melo, ela se mantém na mesma euforia da época da campanha. Nós estamos muito motivados, muito felizes, satisfeitos com o trabalho que ele tem entregue. O relacionamento é excelente. Eu pego meu telefone agora aqui, ligo para o meu governador, ligo para os secretários de Estado, sou atendido, né? Então era isso que eu gostaria de ter encontrado no governo anterior, não encontrei, infelizmente, né? Mas agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer. E detalhe, né? É um governo que está se diferenciando totalmente aí dos demais. Não estou criticando somente o anterior, mas os demais deixaram aí uma herança muito pesada para o estado de Santa Catarina, né? Uma cultura política muito, muito torta, muito canhota, claudicano, entendeu? Então a gente deixou isso aí para trás e agora estamos trabalhando com um governo novo,
que está correspondendo à expectativa dentro das limitações. Tem uma ação do governo de Jorginho Melo que vem sendo muito guardada pela comunidade aqui, que é a questão da reforma da 477. A gente teve o anúncio, o pacote, o programa Estrada Boa, e estamos no aguardo do que foi prometido, que seria uma visita do governador ou algum representante que, de fato, assina a ordem de serviço para o início dessa obra. O senhor tem alguma novidade a respeito disso? Tem. Eu gostaria de convidar todos aqueles que nos assistem para vir para o século atual. Hoje em dia eu converso com amigos meus que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão em outros estados da federação aqui dentro do Brasil, pelo WhatsApp. A presença do governador é importante, a presença física dele é importante. Mas onde estiver um eleitor do Jorginho Melo no estado de Santa Catarina, ali tem um representante dele. Onde tiver um correligionário político, ali tem um representante dele. Tanto isso é fato que no deslocamento para cá, que vindo aqui para Canoinhas, eu tentei na estrada em alguns lugares ter umas áreas de sombreamento em relação à telefonia celular, mas tão logo deu sinal, liguei para o secretário Jerry Comper, perguntei para ele justamente sobre a 477, eles estão terminando um processo de análise de dados, que é importantíssimo, que deveria ter sido feito no passado e não foi. A 477 é uma rodovia que, desde quando foi construída há 30 anos atrás, não recebeu nenhum tipo de manutenção mais substanciosa. Então, o noticiamento que eu tenho para dar para vocês aqui é que no máximo 15, 20 dias, nós estaremos aí com o governador assinando a ordem de serviço. O que importa é a assinatura da ordem de serviço. Visita pode ser feita, a gente fica feliz com a presença do governador na nossa região, mas é tão bom poder pegar o celular, ligar e falar, não, olha, nós estamos vendo isso, dentro da nossa previsão é para 2 semanas, quem sabe, em 2 semanas não está sendo assinada a ordem de serviço. Foi o posicionamento do Jerry Comper, secretário. Ele citou alguma coisa sobre licenciamento ambiental? Não. Porque havia esse entrave da última vez que ele esteve aqui, Eu acredito que isso aí é aquela parte que ele falou assim, olha, são algumas arestas que nós estamos aparando e algo de técnico que está sendo observado, E essa tecnicidade é o que foi deixado de ser observado em outras oportunidades, por isso que se faz aquele asfalto com 5 centímetros de altura, que não dura absolutamente nada, e revitalização não é tampa-buraco, é outra coisa, A gente realmente tem que revitalizar a pista. O senhor falou do ponto de vista de um deputado do mesmo partido do governador. Quando ele fez a pergunta, e aí eu queria entender, o senhor como um observador que está lá dentro da Assembleia, como é que está sendo o tratamento com os deputados de outras siglas? Como é que está? Eu vi ontem a Luciana Carminati do PT criticando a questão da educação e tal. Como é que o senhor está vendo essa questão dos opositores dentro da Assembleia e como é que está essa relação do governador? Olha, é público e notório, o governador é do partido do presidente Bolsonaro. Ele é o governador do partido do Valdemar da Costa Neto. Ele é o governador que abracou a direita no estado de Santa Catarina, pegou um partido que tinha um viés de centro e com nova programação, com um novo estatuto, transformou ele em direita. Então a esquerda fazer críticas é super normal. E as críticas também são bem aceitas e bem-vindas. Quem sabe a partir da crítica da Luciane não sai uma solução. Não saiu. É crítica por crítica. A crítica está sendo direcionada à questão dos 14% do desconto dos pensionistas e aposentados. Essa é uma situação que, graças a Deus, diferente do governo passado, onde não teve nenhuma abertura de diálogo, foi uma imposição para consertar um erro que vem lá desde 2012. Nós estamos pagando caro por uma péssima administração da Previdência do Estado. Quando se começa esse discurso de 14%, o discurso deveria começar assim: gente, o governador está pagando 6 bilhões de reais retirados da fonte 100 para cobrir um déficit que não foi ele que criou, que não foi nem o próprio servidor que criou, foram as administrações anteriores. E esse déficit que é tirado da fonte 100 é aquele dinheiro que é utilizado para a saúde, para recuperar a 477, para poder recuperar o telhado da escola, para poder comprar medicamento que não está chegando no posto de saúde, para poder auxiliar os municípios. Então ele está fazendo a parte dele. Nós temos uma programação, nós fizemos ontem uma audiência com o IPREV,
que foi muito proveitosa, e daí sim quero falar do planejamento estratégico que nós temos até 2026, chegar a 2%. De 14% para 2% aqueles que recebem até 3 salários mínimos. Mas é possível isso? De que forma? É possível. Você trabalha com fundos de investimento imobiliário no Estado. Investiu o dinheiro da Previdência do Estado. Isso mesmo. Você trabalha com royalties, que nós podemos, uma parte dele. Tem que começar a fazer uma campanha para que o servidor ele também saiba que o trabalho dele é como qualquer outro trabalho. Se você trabalha na iniciativa privada, ele precisa de uma dedicação, ele precisa de um empenho, ele precisa de uma doação, que é você aderir ao plano também do SCPrev, que daí você sobrecarrega demais planos, e saber separar aquilo que é o servidor militar, que ele tem uma legislação de proteção social diferenciada, que foi votado em 2019, né, iniciou em 2019, em 2021 restou aprovado, né, que dá que acaba incidindo um desconto de 11% dos ativos e inativos, mas também tem que se falar que eles conquistaram a integralidade e a paridade, né, coisa que não estava fora de jogo, e numa questão política muito dura também, porque polarizou esquerda e direita, quem vota pelos militares é de direita e tal, esquerda, e quase prejudicou a classe dos militares estaduais, né? Ficou no entrechoque desse conflito ideológico e político, e por muito pouco, mas não foi para a vala comum, como a gente costuma dizer, então já é um ganho, né? O servidor do Estado, pensionista, ele tem que saber que nós não vamos corrigir o erro aí de mais de 15 anos em 6 meses de governo, praticamente, né? Porque para você colocar ele em prática foi o tempo que começou as negociações, e hoje nós estamos vendo ali 2024 a gente consiga baixar isso aí para 12%, 2025 vir para 6% e 2026 restar com 2%. Deputado, o senhor, claro, foi a favor da universidade gratuita, mas esse projeto provocou tanta polêmica e ainda provoca porque há ações na justiça tentando derrubar o projeto. Eu conversei com reitores, conversei com professores, gente que está mais por dentro do assunto. Alguns elogiam muito o projeto, outros veem uma questão de redução no número de pessoas que vão ser beneficiadas, porque se você tinha antes os 70%, 40%, 50% de ajuda, hoje você tem o 100%, mas com um número menor de pessoas, né? Uns veem muito o próximo daquilo que já existia de ajuda de custo para acadêmicos. Por que gerou tanta polêmica esse projeto? A polêmica está daqueles que não foram beneficiados. Eles têm que falar, olha, nós estivemos presentes na Assembleia durante todo o projeto, durante todo o tempo, tentando inserir a nossa instituição no processo. As particulares. As particulares, é lógico. Né? Tanto que houve O senhor é a favor de ajudar também as particulares? Assim, que você ajuda o acadêmico, mas automaticamente você está ajudando também a universidade, né? Olha, eu sou liberal na economia, todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas tem que saber que a forma que você não pode obrigar a ter um cliente, o governo do Estado é um cliente deles. Né? Ele não tem um projeto social voltado para a faculdade, ele tem um projeto social voltado para o aluno. Isso é para beneficiar o aluno. Se tiver que pagar o curso inteiro, o governo está se predispondo a isso, tranquilo. Eu acredito que isso a longo prazo vai ser algo extraordinário para Santa Catarina, mas ela critica aquele que não entrou na lista dos contemplados. Mas nesse sentido, o que já existia não poderia ser mantido daquela forma? O senhor não acha que atiçou ainda mais essa discórdia entre comunitários e particulares? Porque já existia, né, um programa parecido. Gente, livre mercado. O governo do Estado é cliente, isso as pessoas têm que lembrar. Se isso vai criar animosidade entre quem está vendendo o trabalho para o governo do Estado, isso aí chama liberdade econômica. Né? Eu não posso forçar alguém a ser meu cliente. Deputado, na primeira resposta o senhor já disse ali que está muito ligado a Canoinhas, que tem conhecimento das coisas que aqui acontecem, e eu gostaria de uma opinião sincera como analista, não exatamente como um deputado agora, como uma pessoa que vive a política. O que o senhor vê dessa mudança radical que houve na política canoinhense com a Operação Antipater Filium? Ou seja, você teve uma eleição extemporânea, quem foi eleito foi a vereadora que, na minha opinião, mais soube capitalizar a Antipater Filium,
E a gente está aí há pouco mais de um ano de uma eleição onde está tudo em queda livre, vamos dizer assim, né? Você não tem nenhum favorito, você tem um nome óbvio, que é o dela, porque a prefeita Juliana Maciel, com quase 100% de certeza, vai concorrer à reeleição. E você tem pessoas que eram ligadas a Beto Passos, que hoje rechaçam ele. Você tem pessoas que, de alguma forma ou outra, se ligaram a outras figuras que se envolveram nessa questão. Mas você também tem a possibilidade de entrar gente nova. No caso do André Fleury, que até que está aqui com a gente, e que é um vereador novato, né? E que não teve ligação com nenhum desses escândalos de corrupção. Queria que o senhor fizesse como analista mesmo, não como político aqui, do que a gente vê aí. Falar para o canoinhense, né, e para vocês, assim, aí eu espero que compreendam, inclusive, a minha sinceridade. Né? Quando se vive dentro de uma bolha, você acaba sendo contaminado demais, a ponto de não querer sentir a necessidade nem de furar a bolha. Essa situação que iniciou lá com a de Pater Filho, passou posteriormente para Mensageiro, isso aí já estava sendo visto no Estado há muito tempo. Né? Então a pessoa vive dentro de uma bolha, ela acha que como um avestruz ali, com a cabeça enfiada no buraco, e isso acaba passando para a sociedade inteira, achando que ninguém está vendo. Então, vou ser bem sincero para vocês, o que aconteceu aqui, aconteceu nos outros municípios, né, aqui que orbitam o município de Canoinhas, era comentada a boca miúda no estado inteiro. Todo mundo sabia que isso uma hora não ia ficar legal, né, que uma hora a pulga-eco ia bater na porta. Eu não tinha a menor dúvida disso. E o que isso muda no cenário é o seguinte: primeiro mostra a eficiência da nossa polícia, tá? Todo mundo, prefeitos são presos em Santa Catarina. Só foram presos em Santa Catarina porque Santa Catarina investigou. Se os outros estados fizessem, eu acredito que tem estado que você pode murar ele inteiro, botar o arame farpado em cima, que não... né? Não ia ficar ninguém do lado de fora, do lado de cá do muro, não. Né? Mas Santa Catarina, graças a Deus, apesar de ter sido acompanhado, foi uma operação que foi muito bem feita, no meu entendimento, né? Mas essa mudança, ela é salutar, tá? Ela é salutar para provar que ninguém está acima da lei ou se esconde da justiça. Mas antes que o senhor completar até a pergunta que eu fiz sobre o cenário político local, vale um parênteses aí, deputado, e a gente tem, antes de entrar no ar, o senhor fez um comentário a respeito. A gente está vendo isso tudo se desfazer, porque a empresa que foi o pivô da Mensageiro, por exemplo, nem chegou a deixar de prestar serviço em alguns municípios. E em outros ela está prestes a voltar. E a Justiça deu esse aval, dizendo que ela pode, inclusive, participar de processos licitatórios. É que, na verdade, você não está contratando, assim, um motoboy. Tá? Você tá contratando uma empresa que dá cabo de resíduo sólido. Isso não tem 10 dessa no mercado. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. A expertise que ela tem, eu não estou justificando de forma nenhuma. Existe uma dificuldade muito grande de lidar com esse tipo de empresa que presta esse tipo de serviço, porque não são muitas que estão à disposição e nem todas estão interessadas no nosso mercado. Então, acaba se afunilando para uma situação onde fala assim: enquanto não tem outra, vai tu mesmo. O que também é um pouco contraditório, porque por que essa empresa precisava pagar propina se ela tinha um mercado quase que muito, muito fácil dela conquistar, né? Olha, para você praticar o bem existe um limite, tá? Por exemplo, assim, eu posso te ajudar até onde minhas forças me permitem te ajudar. Mas para você praticar a maldade, você não tem limite. A ganância, ela não conhece limite, né? Então, ela, no meu entendimento, encontrou um campo fértil. Eu digo que o cachorro entrou na igreja porque encontrou a porta aberta, né? Se você vai encontrar, se você quer avaliar uma pessoa, você olha os amigos, com quem ela anda, com quem que ela celebra contrato, com quem que ela vive, né? Eu avalio as pessoas pelo meio que ela vive, que ela escolhe viver, né? E, infelizmente, ela achou um terreno fértil aqui dentro, mesmo sendo uma empresa que não precisaria fazer isso de forma alguma. Mas o corrupto ativo e o passivo, eles têm uma relação simbiótica, eles não têm uma relação parasitária. Um ajuda o outro de alguma forma, né?
e um indica o outro, um prefeito indica o outro, isso vai para frente, mas justiça, no meu entendimento, foi feita. A gente não pode esquecer também, né, e até eu mesmo respondendo a minha própria pergunta, que havia ali também um superfaturamento, né? Então a empresa conseguia, de alguma forma, receber mais do que deveria pelo serviço. Não existe limite para praticar o mal. Exatamente. Então é assim, olha, a ganância é essa. Por que se o preço é 10, eu posso julgar esse preço para 18? Óbvio que o ente público ia perguntar o porquê da diferença, e então eu rachava essa diferença com ele. Exatamente, foi isso que a gente viu. Mas agora, respondendo aquela minha pergunta sobre o cenário político local, depois de todo esse cenário de terra arrasada, como é que o senhor vê, o senhor que conhece um pouco da nossa política local? Eu vejo com bons olhos, vejo com muito bons olhos. Isso aí eu tenho certeza que aguçou de alguma forma a curiosidade para a política do eleitor. O eleitor, ele achou que todo mundo é gente boa. A gente não está vivendo assim no mundo de que todo mundo é gente boa, né? Nos anos 80 e 90 tinha aquele lance, né? Quem vê cara não vê AIDS, né? Quem vê cara não vê corrupção. Né? Então você não pode confiar 100% em absolutamente ninguém. E agora ele vai começar a ser mais criterioso nas suas escolhas. A Juliana aqui, entendo eu que ela está fazendo um trabalho muito bacana frente à prefeitura. Eu não acredito nem que ela estava preparada para isso, quando acabou assumindo, né? Pegou ali um município que vem com histórico pesado de afastamento por corrupção de um prefeito. Isso é muito duro. O munícipe já vem cobrando. O munícipe ele tem uma pedra na mão, ele quer julgar em alguém. Se o cara está preso, ele vai julgar quem está na cadeira dele. Então ela sofreu um pouco esse primeiro impacto e tem feito um bom serviço. Não escondo de ninguém que é uma convidada minha para fazer parte do Partido Liberal. Né? Espero que esse convite seja aceito. Se for aceito, vai me dar muita alegria mesmo, porque ela tem feito realmente um bom trabalho. Nós temos o princípio da confiança, né? Que isso é importante. A gente tem que ser cauteloso, mas não ser aquela pessoa que faz pré-julgamento de absolutamente ninguém. Mesmo dentro da minha cautela, eu consigo enxergar nela ali um potencial político muito bom, para ela continuar fazendo um trabalho excelente para o município. E se tudo der certo e aceitar o nosso convite, quem sabe eu vou estar aqui no palanque dela pedindo voto para ela. Né? Analisando do ponto de vista do partido onde ela está, que está esvaziado no município e em várias outras regiões, né? E a gente viu isso, PSDB. A gente percebeu isso nas comemorações dos 112 anos do município. Então, talvez seja um excelente negócio para ela, sim. Eu vou encerrar com uma pergunta, ainda voltando lá ao governador Jorginho Melo. O senhor conviveu com o governo Moisés, agora está convivendo com o governo Jorginho Melo. O que o Moisés fez de tão errado que ele conseguiu ser impeachmentado na Assembleia? A Assembleia que duas vezes, né? Uma Assembleia que tem essa tradição de boas relações com o governo. E o que o Jorginho Melo fez de certo que ele está tendo essa boa relação com os deputados? Bom, eu não vou dizer que usar aquela velha desculpa que todo político usa quando é perguntado sobre isso, o Moisés não sabia negociar com a casa. Porque isso dá a impressão de que a Assembleia Legislativa é uma casa de negócio e, para mim, não é. Se alguém lá pensa que é uma casa de negócio, problema dele, não é meu. Né? Eu não vejo aquilo ali como negócio. O erro do Moisés, no meu entendimento, é que ele é um neófito político. Ele entrou para viver a vida política e não entendeu qual é a beleza da política. Sabe? Então ele se queimou na chama da vaidade, no meu entendimento, tocou o pé pelas mãos, se cercou de um staff nocivo, pessoas nocivas no entorno dele mesmo ali, e foi tocando dessa forma. Obviamente que ia dar errado. Deu errado na primeira situação. Eu tive a oportunidade de presidir a CPI dos respiradores. A gente viu ali E teve consequências agora, né? Sim, uma quadrilha mesmo, gente mal intencionada, gente preocupada mesmo em enfiar a mão dentro do baleiro e levar a bala embora. Mas a minha impressão é que eles foram meio que inocentes úteis ali, ele, o Elton, principalmente ele, o Elton e aquelas meninas do setor ali. Depois que você faz 18 anos de idade, você é considerado maior, né? Você sabe. Quer dizer, responsável pelos seus atos. Você é governador do estado, tu não é o gerente do carrinho de pipoca.
Você não é um velhinho lá na fila do INSS sendo enganado por alguém dando golpe do WhatsApp. Você é governador do estado de Santa Catarina, você tem um setor de inteligência para te ajudar, você tem uma casa civil para te ajudar, você tem um tribunal de contas para te ajudar, você pode ainda criar uma nova secretaria de ajudança ainda, se quiser. Tem toda a oportunidade de criar ferramentas para poder não cometer esse tipo de engano. Vocês sentiam soberba ali, por parte do governador? Eu vou te falar, já ouviu aquele ditado assim, o tolo calado passa por sábio? Eu acredito que ele escutou isso aí e levou isso à risca. Não havia relação, simplesmente. Não havia essa relação. Eu vou permanecer calado porque eu não sei muito o que falar. Né? E o Jorginho já seria o contraponto disso. O Jorginho foi vereador, o Jorginho foi deputado estadual, o Jorginho foi deputado federal, o Jorginho foi senador da República. O Jorginho é uma liderança nacional do Partido Liberal. Ele respira política. Isso é importante. Você prefere que tenha um Merce dentro do campo ou um desconhecido? Então, alguém que realmente já disputou estadual, municipal, já do Copa Brasil, já jogou na Europa. Esse é o tipo de jogador que tem que estar em campo. O Jorginho é esse tipo de cara que sabe se relacionar com as pessoas, extremamente educado mesmo, assim, eu convivo muito com ele, vejo a relação que ele tem com todas as pessoas, ele sabe tratar a senhorinha e sabe tratar lá o desembargador, sabe, de uma forma respeitosa, carinhosa, enfim, trata as pessoas como elas devem ser tratadas, é o que eu acredito, né? E eu vejo esse relacionamento que ele tem com todo mundo ali. Óbvio que nós temos o estado que tem nossas limitações, e eu digo que Santa Catarina tem limitações mesmo, porque é um estado visado hoje pelo governo federal como um estado taxado de bolsonarista, e tem algumas medidas que para mim são vingativas, né, e que nos prejudicam, e ele sabe, até mesmo essa condição, ele sabe conduzir muito bem. Ele vai lá, celebra negócio para fazer com que Santa Catarina seja protegida na medida do possível, volta para o estado dele e faz aquilo que o governador Moisés não fez, administrar. Acho que isso mostra também a necessidade do político clássico, que o Brasil, em determinado momento, achou que o neófito, aquela pessoa que é totalmente outsider, seria a solução, e não foi, né? Não, o outsider é uma aposta, né, cara? Vai ser uma grata surpresa ou uma infeliz surpresa. Hoje nós estamos assim, olha, a nossa economia é uma casquinha de ovo, como eu brinco, é um cristal. Para ela se quebrar, pouco tem que se movimentar esse mercado aí. Então, não é a hora de se colocar criança para fazer o trabalho de homens adultos, né, cara? De adultos, né? Não é a hora de colocar amador em campo. Né? O último jogo, o jogo da Copa, né? A gente precisa ganhar. Eu vou lá fazer um teste com reserva? Eu não vou. Né? Então, é assim que eu vejo o trabalho que o Jorginho tem feito. Extraordinário, para mim extraordinário no estado, dentro das limitações que nós temos, deixando bem claro, né? Deixando muitíssimo claro isso, dentro das limitações que nós temos, e são muitas, está fazendo o melhor possível. Muito bem, conversei com o deputado estadual Sargento Lima do PL, conversando conosco então sobre a política estadual e regional. Obrigado, deputado, por ter nos visitado, né? E sempre esteja convidado a voltar. Como eu sempre encerro, continuo até 2026, o contrato está assinado, sou um funcionário de vocês. Obrigado, deputado, até a próxima.